sempre coloco uma frase assim, né, para a gente começar pensando, né, já. E uma coisa que eu vejo muito é que a gente reclama muito das coisas. E um dia desses eu peguei um Uber, tá? E eu adorei o que o cara falou. Obviamente que eu peguei um Uber, que o cara era zen budista, aquelas coisas, sabe? E aí ele disse que quando a gente tem um problema, a gente tem que pegar e desmembrar e pensar nesse problema até aonde houve uma escolha. Né? Então, eu achei muito interessante isso, e porque eu acho que nós não respeitamos as nossas escolhas. Tá? E a gente reclama muito daquilo que a gente permite. O que eu quero dizer que a gente não respeita as nossas escolhas? Eu tenho uma mesa cheia de coisas, eu escolho uma coisa. Em vez de eu me virar, pegar essa coisa e seguir em frente, não. Eu fico andando de costas e permaneço olhando para a mesa, comparando aquilo que eu peguei com aquilo que eu deixei. Então, o respeito às nossas escolhas é muito importante. A gente tem que escolher dar as costas para o resto, porque o resto deixou de ser opção. Né? E a gente tem a mania de achar que os destinos paralelos, ou seja, aquilo que eu deixei de escolher, é sempre melhor do que o destino da minha escolha. Então, gente, uma coisa muito importante é nós respeitar as nossas escolhas e não reclamar, parar de reclamar daquilo que a gente permite que aconteça com a gente. O que você permite não é um problema, é uma escolha. E esse é o ônus do livre-arbítrio. O bônus é nós sermos os únicos responsáveis pela nossa vida. Então, gente, tudo aquilo que eu permito não é um problema, é uma escolha. E eu devo honrar essa escolha. Ai, aquele cara me inferniza. É minha escolha ficar ao lado. Então, esse é a questão do livre-arbítrio. Né? Então, a gente tem que respeitar as nossas escolhas, mesmo que essas escolhas nos levem a lugares que a gente não queria ir. Então, faça uma nova escolha, mas não transforme a escolha, né? Não chame de problema aquilo que é uma escolha a gente viver ou não viver. Tá? E dentro disso, falando de escolhas, tá? Eu trouxe aqui... antes tem o andar da carruagem, tá? Só passar rapidinho. No primeiro encontro, a gente fez a visão geral sobre a espiritualidade. Hoje vai ser o segundo encontro, a gente vai falar sobre o que é a mediunidade, para que serve, como se livra disso, etc, etc. Depois, o terceiro vai ser sobre como funciona o atendimento espiritual, depois como se nasce, como se morre. É sempre bom saber como se morre, porque never knows, né? Então, vai ser um encontro específico sobre isso. Depois, o que a gente faz nesse meio tempo, entre nascer e morrer? Os nossos destinos espirituais, vampirismo, essas coisas inteiras que são animadíssimas, tá? Eu sempre digo que eu não me preocupo muito se eu vou para o céu ou para o inferno, eu tenho amigo, né, e parentes, tanto num quanto no outro. Né? Sozinho eu não fico. Os corpos de energia, tá? Que é uma coisa muito importante da gente entender, principalmente para a apometria. Depois nós vamos falar sobre os chakras, que nem eu digo, os chakras é uma coisa que todo mundo... chakra, chakra, chakra. Uma coisa que em português de Portugal se chama arruela energética, não pode ser levado muito a sério. Aí nós vamos ter uma aula só sobre Umbanda, depois uma aula só sobre apometria e uma aula sobre ética. É assim que vai andar a coisa. Bom, falando sobre escolhas, né, eu começo hoje falando sobre a frase que encerrou o nosso primeiro encontro. Não gaste seu tempo, sua energia, sua emoção, tentando apagar o que por si descolorirá. E aqui eu trouxe um exemplo de como eu já vou transformar isso em espiritismo, tá? Mas como eu falei das nossas escolhas e como nós somos os únicos responsáveis
pelo nosso ambiente energético. A nossa mente é quem produz o ambiente energético, e esse ambiente energético é o que vai produzir o nosso ambiente espiritual, não é o contrário. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que eu acho que é um exemplo que nós estamos vivendo muito agora, tá? Eu fazia isso quando tinha as aulas presenciais, eu botava isso, eu projetava isso e chamava uma pessoa para ficar de cada lado da tela. Então, como nós estamos fazendo em EAD, eu trouxe aqui algumas pessoas. Então, essa imagem, tá, que vocês estão vendo agora. O Nicodemos, ele está vendo a mesma imagem que nós estamos vendo, certo? Mas para o Nicodemos, o que ele está vendo? Ele está vendo um 9. E ele diz para todo mundo, gente, isso é um 9. Ok? Só que o Almendariz, tá? Ele está vendo a mesma imagem que nós estamos vendo. E o que ele está vendo? Um elo aberto. Certo? Já a Niserete, tá? Ela está vendo um 6. E eu só gostaria de dizer que esses nomes todos são nomes extremamente comuns. Nicodemos e Almendariz eram os meus amigos invisíveis quando eu era pequena. Juro, é inacreditável. E a Niserete é em homenagem a uma colega minha de faculdade, cuja avó se chamava Terezinha, a mãe se chamava Terezinha, e quando ela nasceu, a mãe, para quebrar esse ciclo de que todas se chamavam Terezinha, chamou ela de Aniserete, que é Terezinha ao contrário, tá? Então, vejam bem, afora esse detalhe dos nomes. Nicodemos está vendo um 9 e afirmando que isso é um 9. Almendariz está afirmando que isso é um elo aberto, a Niserete está afirmando que isso é um 6. Já Maria tá achando que isso é uma curva. E isso, gente, conforme a intensidade que cada um achar que isso é a verdade, isso pode causar um problema incrível, porque o Nicodemos vai achar que a Niserete está vendo um 6 e não está vendo 9 só para implicar com ele. Mas por que a Niserete está vendo um 6 e não está vendo 9? Porque esse é o ângulo de visão dela. Ela não está ali só para deixar o Nicodemos puto da cara. Ela não está enxergando um 6 só porque para implicar com o Nicodemos. E ela não é mais nem menos, e ela é só um ângulo de visão. Por quê? Porque a vida, né, trouxe isso para ela, levou ela a enxergar as coisas dessa maneira. Deu para ela o repertório para enxergar as coisas dessa maneira. E, na realidade, nenhum deles está tendo a visão que nós estamos tendo. Então, o que é a verdade? É o que nós estamos vendo, que é um pedaço de espiral do nosso ângulo, ou é o 9 do Nicodemos, é o da Almendariz, né? Aí vocês vão me dizer, não, é muito fácil, é só o Nicodemos, né, parar de discutir com a Almendariz e ir lá e enxergar o lado dele. Mas, gente, nós temos barreiras. Nós temos barreiras nossas para enxergar outras realidades. Nós temos barreiras arraigadas dentro da nossa cultura, né? Porque que podem, muitas vezes, a gente não gosta de se questionar. Nosso cérebro não gosta de se questionar. E, além dessas barreiras que eu tenho em ir lá olhar pelo lado dele, eu ainda tenho uma série de pessoas que me cobram. Se um dia eu disse que isso era 9, como que amanhã eu vou dizer que isso pode ser um elo aberto? Que tipo de pessoa eu sou que mudo de ideia? E a resposta para isso é claro. Eu sou uma pessoa em aprendizado.
Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a gente se arraigando na velha opinião formada por medo de outros olhares, né? Ou por desdenhar outros olhares. As pessoas que enxergam um 6 são umas pessoas desclassificadas, né? São isso, são aquilo. Então, nós temos que cuidar muito, gente, com as nossas verdades. Novamente, isso vem. Por quê? Porque o que mais separa as pessoas, na minha opinião, são as religiões. Então, cuidado, nós estamos estudando a espiritualidade, mas a espiritualidade é um dos caminhos. Não é a verdade, não é a luz, e nada do que eu vou dizer aqui é verdade. É simplesmente um ângulo do qual eu enxergo uma realidade, mas é um ângulo que cada vez me abre mais o olhar. Todo aquele conhecimento que não te torna poroso, que não te torna um ser que absorve, não sorve, né, o ambiente e que não se questiona, cuidado, porque vocês vão parar, né, e aí a coisa pesa. E é muito importante também que a busca, essa nossa busca de compreender, né, da gente acolher as ideias, né, seja uma coisa para o nosso crescimento. Não é para o nosso crescimento se tornar impermeável às coisas, né? Eu posso não gostar de determinadas práticas dentro da espiritualidade, mas é só eu não as praticar, né? Pronto. É isso, né? Que nem eu sempre vivo dizendo, eu não aguento essas histórias de mensagem, mas você quer ter uma espiritualidade de receber mensagens, show de bola, tenha, e vai ser feliz, não tem problema nenhum, entende? Mas é uma coisa que eu particularmente não comungo, né? Mas quem sou eu para dizer para a Niserete que ela está errada em ver um 6, né? Eu só digo, olha, pode ser um 6, mas para mim esse 6, né? Mas tudo bem, né? Vai com Deus, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, porque às vezes eu vejo as pessoas brigando por teorias dentro da espiritualidade, entende? E é uma enorme uma perda de tempo, né? Vamos absorver o que cada coisa tem de melhor, né? E vamos principalmente juntar os olhares, porque talvez aumente as nossas perspectivas. Dentro disso, gente, eu gostaria de colocar para vocês exatamente muito sobre a questão do nosso pensar, né? Do nosso do que é do que faz o nosso cérebro por nós, tá? Os fatos da vida é que geram fatos energéticos. O que isso quer dizer? Aquilo que me acontece, ele não é bom nem é ruim, ele é só uma coisa que me acontece. Quem vai dar o valor a isso que nos acontece é a nossa reação, a reação honesta, entende? Porque para a lei da energia não adianta eu ficar fingindo, entende? Eu não me irritei. Sim, eu me irritei, entendeu? Então, o que acontece? Aquilo vem, e hoje em dia é bem isso que eu estava falando, dessa questão da imagem anterior que eu passei, né? Vem uma pessoa que não concorda com aquilo que é a minha verdade, e aí, imediatamente, obviamente, é um filho da mãe, é um cara que não presta, porque não é, imagina, não concorda com a minha verdade, né? O que aconteceu? O que é que eu coloquei no ambiente? Os fatos energéticos, os fatos da vida vão gerar uma energia de reação tua.
tá? E essa energia de reação, o meu cérebro vai jogar no ambiente. E aí, por atração e repulsão, é que vão surgir o meu campo espiritual. Ou seja, vem um fato da vida e eu reajo de uma maneira positiva, o que eu jogo no ambiente? Isca de anjo. Entendeu? E vão aparecer os anjos. Se vem um fato da vida e eu reajo de maneira negativa, o que eu jogo no ambiente? Alimento para espírito de porco e urubu. Entende? É óbvio. Como que funciona? Como é que é um ambiente visto pela espiritualidade? Existem várias pessoas, né, interagindo positivamente, né, reagindo positivamente aos fatos da vida e alimentando anjo, jogando isca de anjo, e muita gente jogando isca de espírito de porco e de urubu, certo? E o que é muito importante é que o ambiente só vai nos contaminar se nós permitirmos. Né? Não, eu posso estar cercada de gente com espírito de porco, mas por mais que eles tentem provocar a minha porquice, eu vou ter a disciplina de dizer, eu não vou entrar nessa. Eu não vou jogar esse jogo. Né? Porque o grande lance do navio não é a água que está em volta, mas é o que ela põe para dentro. Então, assim é que funciona, né, o ambiente espiritual. Assim, o que é? As pessoas, eu estou com o espírito encostado em mim que está me dizendo para fazer coisa. Isso entende? Não faz sentido. Cadê o teu livre-arbítrio? Entende? Por que tu pegou esse espírito ruim? Né? Em que momento houve uma escolha tua de lançar para o ambiente uma energia que atraísse esse tipo de espírito? Né? Entende? Então, essa é a questão, gente. O fato da vida, ele gera um fato energético. Que fato energético é esse? É a nossa reação. E aí o nosso cérebro, a nossa consciência, né? O nosso cérebro produz, a nossa consciência joga no ambiente ou isca de anjo, ou isca de espírito de porco e de urubu, tá? E aqui vem uma teoria que não é minha. Essa teoria, pela primeira vez eu vi apresentar foi meu irmão, foi o Cássio, mas eu não sei se ele pegou de alguém. Ele estuda muito o Pietro Ubaldi, né? Então, e pelo que eu li do Pietro, tem um pouquinho a ver com a obra do Pietro Ubaldi. Então, vejam bem, deixa eu voltar aqui, tá? Esse ambiente, então, da espiritualidade, tá? Visto pela espiritualidade, é assim, a gente vai andando nos ambientes e tem espírito de porco, tem anjo, tem tudo. E aí vem essa questão do sistema imunológico energético. O sistema imunológico energético, ele, se bem colocado, ele nos separa totalmente da dimensão espiritual. Porque o que é o certo? O certo é nós vivermos somente baseados nos nossos 5 sentidos, que eu nunca me lembro quais são. Quais são? Aqueles outros e mais um, né? Então, o nosso sistema imunológico energético em equilíbrio, ele nos separa totalmente de qualquer interação com a dimensão espiritual, tanto dormindo quanto em vigília, certo? Uma pessoa normal, em equilíbrio, ela anda plena, certo? Pode ter um monte de espírito de porco em volta dela e ela não vai sentir nada, certo? Então, a definição desse sistema imunológico energético, ele é igual do corpo físico, certo? Só que no corpo etéreo. E quais são esses mecanismos que nos separam e nos protegem dos planos espirituais densos e de baixa frequência? Chakras e tela búdica. Não se preocupem com esses dois nomes, nós vamos estudar mais adiante. Vamos só agora, fica tipo bata as claras em neve e reserve, tá? Então, vamos de novo. O sistema imunológico, tá? Ele
vai nos separar e nos proteger de planos espirituais densos de baixa frequência que possam estar no ambiente. Mas o que acontece? Ao contrário da amarelinha, a roxinha, certo? Está suscetível às energias densas circundantes. Por quê? Porque o seu sistema imunológico energético, por alguma razão, está com fuios, buiacos, certo? E a gente fica agora se questionando, mas por que está esburacado o sistema imunológico dessa moça? Tá? E é isso que nós vamos estudar agora. Tá? Então, esse furo, tá? Esse comprometimento do sistema imunológico dela, ela tem origem no passado, mas ele é despertado por ações conscientes de presente. Vamos estudar isso agora para entender melhor. Se a pessoa está com o seu sistema imunológico em equilíbrio, ele pode comer uma feijoada e ir lá visitar o túmulo do Conde Drácula e passa muito bem, obrigado, no máximo passa um fio dental. Já a pessoa que está com o seu sistema em desequilíbrio, ela pode estar indo no shopping com cartão de crédito Black e passa mal e não é com o preço das coisas, entende? Então, essa é a diferença de estar com o sistema em equilíbrio ou em desequilíbrio, tá? Como ferimos e como nós recompomos os nosso sistema imunológico? Tem duas maneiras. Primeira maneira, desarmonia de presente, que pode ou não, tá? Que pode criar ou não ressonância de campos de desarmonia sintônica de passado. Parece enredo de escola de samba, mas é simples de entender, tá? Então, vamos lá. Uma desarmonia de presente, tá? Uma desarmonia qualquer de presente, tá? O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no trânsito, tá? De Porto Alegre, que é um trânsito super tranquilo, composto só de gaúchos, né? Que adoram buzina, né? E aí o que acontece? Um cara vem e te fecha, certo? E aí tu fica puto, né? Aí abre a janela e o que aconteceu nesse instante? Tu estava dentro do teu carro, tá? De buenas, tá? Ouvindo playlist, né? Da Crocodilos, anos 80, tá? Tu estava naquela vibe, Donna Summer, totalmente elevada, I am what I am, né? E ainda cantando, e aí vem esse negócio, vem esse cara, tu na hora fica bravo, o que tu faz? O que teu cérebro fez nesse momento? Ele fez uma flecha, certo? A Donna Summer estava fazendo com que o teu sistema imunológico estivesse fechadinho e elevado ainda, né? Aí veio o cara, ai, puta que pariu, olha a flecha. Aí tu pega e fura o teu sistema imunológico, certo? Com essa raiva, tá? E aí o que acontece? Tá? Pode pegar uns 3 ou 4 umbralinos ali que estivessem passando, tu faz um pequeno xixo de umbralinos que estão passando por ali, nessa faixa de raiva, que precisam se alimentar de raiva, né? Tu faz um xixinho básico ali, passa um xixo, né? Pega uns 3 ou 4, põe um tomate no meio, tá? Aí tu pensa assim, pá, tia, que bobagem a minha. Isso foi mais um susto. Daí tu ainda diz pro cara, olha, tia, foi mal, desculpa aí, né? Ciro, nossas façanhas de modelo a toda a terra. E aí tá tudo resolvido, né? O que aconteceu? A flecha caiu, né? E aí ficou aquele buraquinho ali, tu entende? Mas, conforme eu for dizendo, não, que bobagem, o que vai acontecer? Vai ser reconstruído ali, né? Ou seja, ele vai, né, vai tapar esse buraco. Mas vamos supor que eu não pare aí,
o cara me fechou, e aí o cara me responde, para que ele foi me responder? A culpa é dele, né? Ele fez primeiro. Aí o que acontece? Eu sigo o cara, vou até a casa dele, aí ele entra correndo, borrado de medo, né? Aí eu volto em casa, né? Pego uma espada, que lá sei eu, pego uma arma, pego uma espada, um molho de coentro, coisas ruins assim, né? E vou lá, entro na casa, ou seja, gente, olha quanto eu alimentei esse ódio. Então a flecha foi e eu continuei alimentando, e a flecha começou assim, gente, o que começa a vir? A flecha começa a voltar e ela atinge o quê? Porque ela não consegue sustentar sozinha, só pelo meu ódio. E eu começo com essa flecha, acessar minhas vidas passadas ressonantes com ódio. E aí vai dar na bunda de quem? Dos meus obsessores. E eu desperto os meus obsessores por ressonância sintônica de passado. Não, os teus obsessores, eles não conseguem te alcançar se tu não ressonar com eles. E ressonar não é dormir junto e roncar. Ressonância é isso. É eu alimentar o ódio, né, nesse caso, entende? De tal forma que essa flecha que furou o meu sistema imunológico, ela vai abrindo cada vez mais o meu sistema imunológico e essa flecha vai retornar para mim, atingindo o quê? Lá um passado ressonante de ódio meu, desperta o obsessor e aí ele me localiza. E aí começa a coisa, tá? Mas é muito importante, novamente, tem muito a ver com o que eu falei lá do começo das nossas escolhas, tem muito a ver, a ver com o que eu mostrei daquela imagem, porque isso, gente, o nosso campo, inclusive o nosso campo ressonante, ele é despertado pelas minhas atitudes de consciência de presente. Quais são os sintomas desse tipo de problema com o sistema imunológico? São as doenças, muitas das doenças físicas adquiridas, que nós chamamos de karma elástico. Gente, nunca confunda o karma elástico com o karma plástico, tá? Porque o karma plástico são as doenças congênitas, a gente vai falar nisso sobre a aula dos corpos, tá? Mas muitas das doenças físicas, elas são doenças ressonantes. Por quê? Porque aquilo estava presente no meu DNA, mas estava desativado. E aí eu ativo por alguma ação de presente, tá? E também a gente tem a instabilidade emocional, que a gente fica, né, que parece que está em TPM, mesmo depois de 10 anos de menopausa, pesadelos recorrentes, um sentimento ruim de estar sempre em dívida, e outros sintomas, certo? Então, como que a gente feriu o nosso sistema, nesse caso, pela desarmonia de presente, que pode ou não criar ressonância com campos de desarmonia sintônica de passado. Acho que deu para entender, tá? Nesse caso, como que a gente recompõe? Nesse caso, o tratamento é feito de dentro para fora, como todo machucado. Quem já teve um corte profundo sabe que não adianta eu fechar na beira, porque não vai cicatrizar, tem que cicatrizar de dentro para fora, tá? Só que, nesse caso, o machucado não teve origem externa, como os machucados físicos. Aí vocês vão dizer, não, mas a origem foi o cara que te fechou. Não, meus amores, isso foi um fato da vida. Eu tenho uma amiga minha que um cara destruiu o carro dela e eles casaram. Então, não foi isso, certo? Não foi isso. O fato do cara ter me fechado era minha opção, ativar o meu... Ele foi um álibi
para ativar o meu ódio. Entendeu? Bom, então, qual foi a origem? Foi o campo energético gerado pela minha atitude mental no presente em resposta àquele fato da vida. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Nós temos que gerar um campo positivo, né, de pensamento, de calma, né, de tranquilidade, que vai ser o cimento de recomposição do nosso sistema imunológico energético. Pois quem fornece a energia de reconstrução somos nós mesmos, uma vez que fomos nós que ferimos. E isso vai possibilitar a sintonia com energias positivas que vão fornecer o tijolo, a água e os outros materiais, entende? Para a gente recompor. Então, gente, qual é o tratamento? Primeira pergunta, por que eu entrei em sintonia com essa energia, gente? O que eu devo mudar para não entrar mais em sintonia? O exercício da fé, da caridade, do amor, da fraternidade, não com a intenção de se curar, mas como um modelo de viver, entende? E, principalmente, não jogar a culpa no outro, entende? Porque o outro foi o anjo da provocação. Eu sempre digo que quem nos provoca é anjo, tá? Anjo para nos fazer melhor, tá? Então, assim é que a gente recompõe o nosso sistema imunológico energético e, dessa maneira, diminuímos as interferências, ou seja, densas do meio, tá? Nos protegemos mais, porque eu odiando, o que vai acontecer? Todas as faixas de ódio, todas as faixas densas vão usar aquele buraco para entrar no meu campo, né? E aí vai ser a suruba do campo negativo, tá? O que é muito importante, gente? Os fatos da vida não vão te poupar o tratamento, muito pelo contrário. Eles vão efetivamente, de repente, ficar mais proeminentes até para a gente recuperar o tempo perdido, tá? Então, gente, a gente já viu, né, a questão da desarmonia de presente, e nós temos também uma outra coisa que nos fura o nosso campo, o nosso sistema imunológico energético. Muitas pessoas já vêm com o sistema imunológico energético furado, tá? Por quê? Que é o segundo caso, que é o MEB, mobilização de energias densas do passado. Explico. Tá? No passado, eu lesionei o meu sistema imunológico e ele já vem furado de fábrica. Tá? Por quê? Porque eu mobilizei energias densas no passado. Essa mobilização foi utilizada para fins terrenos, como juntar fortuna, poder e outras coisas ligadas principalmente ao eixo da vaidade. Tá? E nós combinamos com os nossos agentes reencarnatórios, na hora de reencarnar, na nossa listinha, nós combinamos que nós voltaremos para cá com essa lesão, tá? E a gente vai trabalhar na inversão do eixo da libertação, ou seja, se antes nós trabalhamos para mitificar, nós mobilizamos energias, né? Nós furungamos na espiritualidade para mitificar, agora nós vamos furungar lá para libertar. E quais são os sintomas das pessoas que têm seu sistema imunológico energético furado, né, de fábrica? É aquelas pessoas que ficam vendo vulto, ela sente arrepio em ambiente, tem premonições, sonhos recorrentes, tem enjoo, tem essas, como é que fica dando defeito, fica, sabe? Ou seja, mediunidade! Sim! O médium é uma pessoa com seu sistema imunológico energético furado. E por quê? Porque no passado nós pegamos e ficamos mobilizando energias densas, tá? Para o eixo
principalmente de poder, né, e vaidade. E nós trabalhamos com a mitificação no passado e agora nós temos que fazer o quê? Trabalhar com a libertação. Então, gente, o que é a mediunidade? Tá? A mediunidade nada mais é do que um karma, né, plástico, tá, que nós trazemos e que nós combinamos com os nossos agentes reencarnatórios de sermos porosos a energias densas, porque no passado nós também utilizamos essa energia densa, nós fomos lá, nós furamos o nosso sistema imunológico para ir lá cutucar morto mal resolvido, entende? Para que a gente oferisse poder, ganhos, N, né? Que não levassem a lógica evangélica, tá? E a mediunidade, ela desperta conforme a necessidade de cada um. O timing é determinado pelo tipo de energia que nós produzimos. A gente pode ser pessoa amorosa, positiva, mas chega um momento que isso só não basta e que a gente precisa de um plus energético, tá? E aí, o que acontece? A mediunidade, gente, é a chance de atuar em intermeios energéticos e, dessa maneira, buscar esse plus de energia para curar a nossa baixa imunidade energética, tá? Então, nós, na verdade, nós médiuns, nós precisamos nos curar da mediunidade exercendo-a, mas dentro de uma nova lógica, tá? Trabalhando espiritualmente, nós ajudamos os vivos e resgatamos muitos espíritos, encarnados e desencarnados. Encarnado é vivo e desencarnado é morto, tá? E aí, que ainda necessitam da energia vital para melhorarem sua condição espiritual, entende? Porque o que acontece? Nós somos espíritos, mas com energia vital. E a gente utiliza essa energia vital, inclusive nos nossos trabalhos, principalmente nos nossos trabalhos, entende? Por exemplo, espíritos habitantes nas umbralinas ou abissais, né? O que acontece? Nós vamos melhorar o mundo em que viveremos, que é o mundo dos espíritos, ajudando no mundo em que vivemos, que é o mundo dos vivos, tá? Ou seja, gente, a mediunidade, ela vai nos dar esse intermeio, né? Ela vai fazer com que nós, exercendo a mediunidade, a gente trabalhe com os... Porque que espírito que a gente trabalha nos nossos trabalhos? São espíritos ainda que ainda eles estão no mesmo caminho que nós, eles estão também em busca de luz, né? Espírito de luz maravilhoso, aqueles que a gente diz que a gente recebe, cuidado, gente, se tem forma humana, eles vão ter que reencarnar, então partiu, nós estamos muito parecidos, né? Então, na verdade, a gente auxilia com a mediunidade aqueles espíritos que nós também mobilizamos no passado, né? Aquele tipo de espírito que nós mobilizamos no passado, que foi o que nos levou a furar o nosso sistema imunológico energético, tá? Então, os espíritos, eles se aproveitam, tá? Deixa eu só ocultar isso aqui que eu não consigo ler, peraí. Eles se aproveitam dos médiuns, tá? Pois os vivos, hoje médiuns, em outras épocas se aproveitaram dos espíritos. E até que esse equilíbrio seja refeito, haverá necessidade de médiuns para reequilibrar o que um dia foi harmonia. Então, por isso é que existem os mecanismos de incorporação, intuição, por isso que a mediunidade, ela tem toda essa condição da utilização de energia vital, tá? Bom, como que a gente trata a mediunidade, tá? Na verdade, como é que a gente recompõe, enquanto médium, o nosso sistema imunológico, tá? Que nós viemos com ele plástico, que nós já nascemos com ele furado por uma combinação lá com os agentes reencarnatórios.
nós temos que viver a caridade, a fraternidade, mas isso é igual ao que qualquer pessoa que fura, até por desarmonia de presente, tem que fazer. Só que nós temos que fazê-lo em escala industrial. Madre Teresa de Calcutá, possivelmente, era uma médium, entende? E ela saiu daqui com a sua mediunidade curada, com seu sistema imunológico espiritual curado, certo? Sem nunca ter dado nunca ter incorporado, né? Sem nunca ter utilizado da mediunidade, certo? Mas, como Deus é muito legal, ele nos deu um atalho, tá? Qual atalho? É trabalhar espiritualmente, é exercer a mediunidade, mas dentro da lógica da libertação. O que é essa lógica da libertação? É que a pessoa não utilizar mitificando o trabalho. Aí vem a importância da ética no trabalho, entende? Não é trabalhar no sentido em que eu quero que a pessoa ache que eu tenho algo que só eu tenho, que essa é a lógica do xamã, algo que só eu tenho e que pode curá-lo. Não, eu tenho que atuar dentro da lógica da libertação, tá? Onde a pessoa vai conseguir a cura e ela está me dando a oportunidade de exercer, né, o meu defeito, né? Ela está me dando uma oportunidade de exercer um defeito meu para ajudá-la. Essa é a lógica da libertação. Tá? E se não for dentro dessa lógica, não adianta eu trabalhar, porque eu vou estar ressonante com o mesmo passado que ocasionou a minha mediunidade, aonde eu me achava detentora de um poder, né, de algo que eu tinha e que os outros tinham que vir buscar em mim. E existem muitos médiuns ressonantes com seus passados. E alguns sintomas eu dou para vocês. Aquele médium que está sempre pedindo atendimento espiritual, o médium vaidoso de suas técnicas e de suas entidades, de seus mentores, dos seus locais espirituais. O meu grupo agora acessa o balacobaco astral, sabe? Entende? É médium que tem que tem pulseirinha VIP, sabe? Então, gente, trabalhar espiritualmente não indica que eu estou recompondo o meu sistema imunológico espiritual se eu não for caridoso, fraterno, ter fé e, principalmente, trabalhar dentro da lógica da libertação. Porque senão eu vou estar ressonante ao meu passado e agindo novamente como aprendiz de feiticeiro. Aqui, gente, como que a espiritualidade enxerga? Eu adoro usar a imagem, né? Cada caso. Como é que a espiritualidade, né? Como é que o ambiente espiritual, aquele, né, enxerga as pessoas que precisam recompor por ressonância de desarmonia de presente? Eles enxergam uma pessoa com essa camiseta. Eu posso ajudar? Entende? Uma coisa assim, tipo, eu posso ajudar, né? E como é que ela enxerga o médium? Precisa ajudar, encoste aqui. Entende? Então, é por isso que os ambientes densos nos provocam tantos sintomas, porque a gente precisa se mexer, e a gente vai se mexer, com certeza, pela dor e não pelo amor, né? Então, gente, como que funciona a divina dinâmica de um atendimento espiritual? Quem chega para nós é o paciente que está com seu sistema imunológico furado, possivelmente, né, por ressonância, né, por alguma desarmonia de presente, ou até por ser médium, certo? E quem ele encontra? O médium, que, por sua vez, também tem o sistema imunológico dele, né, com defeito. E o que acontece? Graças ao paciente, o médium pode exercer a mediunidade e, desta forma, reconstruir seu sistema imunológico. O médium atua como um gari que vai ensinar higiene.
Isso é muito lindo, tá? E o que eu gostaria de colocar aqui, que eu vou mandar tatuar, né? Vai ser minha próxima tatuagem. O paciente e não o médium é a peça fundamental do atendimento espiritual, certo? Isso é uma coisa que nós temos que ter presentes o tempo inteiro. Não adianta eu ser um médium maravilhoso, fantástico, com flocos crocantes e chocolate Nestlé, se eu não tenho paciente. Tá? O doutor Lacerda fala sempre que o paciente ele é a figura de Jesus sentadinho na nossa frente. É assim que nós temos que recebê-lo. Tá? Por isso, gente, acreditem muito na triagem e em todo o amparo da espiritualidade. Aquele paciente não sentou na tua frente, por acaso. Alguma coisa da tua cura ele veio te trazer. E é com essa sintonia que nós temos que iniciar o nosso trabalho. Tá? Quem está preparado para receber a bênção, recebe, independente dos intermediários terrestres. Isso é muito importante. A bênção é divina, gente. Eu não faço a bênção, tá? Quem faz a bênção é o merecimento, é o mérito, né? É uma entrega divina. Eu conto aqui uma história bem que fecha bem com isso. Diz que uma vez São Francisco chegou na beira de um rio, né? E tinham vários barqueiros ali. E ele, já era final do dia, e ele diz, olha, eu preciso entregar essa bênção para uma menina que mora naquela ilha. Vocês podem me levar? E os barqueiros, não, é final do dia, não sei o quê, bababá, que bobagem, né? E aí ele ficou insistindo com um lá, por favor, me leva, me leva. E o cara, não, eu vou para casa. Essa mulher já esperou tanto tempo a bênção, sei que está tempo, ela está ruim lá, então mais uma noite não é, e eu vou para casa. E aí São Francisco disse, ok, show de bola, legal, deu um joinha, né? Pegou e foi caminhando por sobre a água. E quando ele começou a caminhar por sobre a água, o barqueiro, esse mais enfesado, disse assim, se tu podia caminhar e entregar, por que tu ficou me enchendo o saco para eu levar? Porque eu queria que tu recebesse essa oportunidade. Os médiuns, eles são os barqueiros. Nós não fazemos as bênçãos. Quem faz a bênção é o karma daquela pessoa. Quem faz a bênção é a reforma íntima daquela pessoa. Nós somos espectadores e entregadores. Nós somos, no máximo, né, os motoboy das bênçãos. Tá? Então, não é o nosso trabalho maravilhoso que faz a bênção. Tá? Nós temos que ter essa consciência. Não é a vontade do médium que condiciona o atendimento espiritual. Então, começa, eu estou mal, eu vou prejudicar. Não, gente. Se tu está ali por amor, e eu tive 2 casos essa semana de 2 médiuns que vieram falar comigo, olha, eu não estou bem. Eu disse, vai lá, se tu não te sentir bem, pega um passe e vai embora. E ambos ficaram e saíram de lá muito melhor. Isso é quem trabalha na lógica do amor, de que a gente está ali para servir e se admirar. E também aquela questão do eu sou o máximo, isso, aquilo, entende? Eu faço, eu aconteço. Então, independente disso, a espiritualidade, ela vai atuar no atendimento, certo? E nós vamos trabalhar como espectadores, nós somos o vivo falando com o vivo ali, tá? Hoje, nós somos espectadores, por quê? Porque no passado, nós vendemos a ideia de que nós éramos agentes da divindade. E hoje, nós somos espectadores da divindade, tá? E isso traz a grande palavra que vem junto com a mediunidade, que é o exercício da humildade. Certo? Nós sabemos, porque eu acho muito engraçado, quando o atendimento espiritual dá certo,
né? A gente, o cara se curou, gente, que legal, nosso grupo tá legal. Aí, o cara não se curou, tá pior, ele não tem merecimento. Então, nós temos 100% de lucro, né? Porque quando o paciente melhora, é que nós somos bons. Quando ele não melhora, ele não tem merecimento. Então, quando ele melhora, né? Tanto num quanto do outro, é a questão do merecimento. Nós somos espectadores, nós estamos ali para entregar, principalmente, acolhimento para essas pessoas e também entregar uma lógica evangélica, tá? Que vai ajudá-los a transformar a sua visão de vida. Gente, como que funciona, então, dentro de tudo isso que nós estamos falando, como que funciona, por exemplo, um passe ou um atendimento espiritual? A energia, aí chega o cara lá com o seu sistema imunológico espiritual e a energia divina que está ligada a essa pessoa, ele não está conseguindo absorver 100% dessa vibração, tá? Por quê? Porque os espíritos, né, os urubus, os espíritos de porco, estão ali, né, interferindo naquela capacidade momentânea de absorção do paciente. Tá? E o que é que a gente faz? O médium tem a oportunidade de fazer um bypass de energia, né? Ele consegue receber parte dessa energia do paciente, vai degradar ela por causa do nosso corpo físico, né? Ela vai, da nossa vibração física, ela vai degradar essa energia para um nível suportável e absorvível pelo paciente no momento da perturbação. Durante o passe é pela imposição de mãos e durante o atendimento pela conversa. Ele vai, como um ser vivo, conversar com outro ser vivo. Então, nós já degradamos, mas quem é que vai estar dando as instruções? Os anjos ligados a essa pessoa, que a energia divina ligada a essa pessoa, que naquele momento ela não está escutando. Então, nós vamos, na verdade, receber as instruções que estariam sendo intuídas se o paciente estivesse em plena condição. E o paciente sensibilizado pela energia, ele eleva a frequência, e o que acontece? Os urubus desgrudam dele. E, nesse momento, os urubus são recolhidos pelo campo espiritual da casa e viram pombinhas. Olha que lindo, gente. Olha o que é a dinâmica de um trabalho espiritual bem feito. É isso. Entende? Os intuidores do paciente nos passam a energia via impostação de mão ou via a conversa, eleva a frequência do paciente, os urubus descolam, são recolhidos pelos campos espiritual da casa e vão virar pombinha, tá? Então, gente, a dinâmica é de uma harmonia perfeita. Ganha o paciente, que vai melhorar a função energética, consegue pensar melhor, ou seja, ele vai tirar a pedra do sapato, tá? Vai caminhar melhor, mas muito cuidado, o mais importante é instruir o paciente. Lembrem-se, nós somos um gari que tem que ensinar a higiene. Nós temos que instruir o paciente para que ele vá e não peque mais. Essa instrução é muito importante para que ele se dê conta de aonde ele optou por entrar em ressonância com aquele campo que o trouxe a essa situação. Ganha o médium, pois através do paciente ele eleva a sua condição energética e eleva junto todos os espíritos encarnados e desencarnados que ainda estão presos com a gente nos nossos passados. Isso se ele trabalhar pela lógica da libertação, porque senão vai ganhar o paciente e o médium vai ficar na mesma, tá? Ganham os urubus e os espíritos de porco. Por quê? Porque eles são encaminhados e tratados pelos trabalhadores espirituais da casa. Por isso, só podemos trabalhar espiritualmente uma casa espírita, tá? Porque não adianta desgrudar os urubus e os urubus ficarem ali, entendeu? E só as casas espíritas é que nos dão essa higiene, essa condição de higiene, entende?
para esse recolhimento. Detalhe, se o paciente não for instruído para melhorar sua condição energética, seja qual for a origem da desarmonia do sistema imunológico dele, semana que vem ele vai voltar e vai com novos urubus, entende? Então, o mais importante é a conversa, é dar para ele instruções para ele melhorar. E se nós tivermos que dar a mesma instrução 100 vezes, daremos a mesma instrução 100 vezes. Tá? Ganham os trabalhadores espirituais da casa, que podem, através dos urubus trazidos pelos pacientes, trabalharem e, assim, melhorar sua condição energética. E, enfim, ganha a condição vibratória da Terra, do cosmos. Enfim, ganha a harmonia universal com menos urubus e mais pombinhas. Tá? Qual é o grande desafio do médium, gente? É ressonar no passado. Tá? E qual a nossa grande ratoeira? A vaidade. E aqui eu vou trazer só uma imagem que eu acho que vai falar mais do que 1000 palavras. Né? Olha a oportunidade que esse cara teve, gente. Entende? O que ele fez? Ele ressonou em poder, ele ressonou em ganância, entende? E olha o quanto de energia ele mobilizava. Os pacientes dele ganharam, os pacientes dele se converteram. E eles, não vou dizer, mas entende? Então, esse é o nosso grande desafio. É saber que o nosso sistema imunológico foi uma combinação que nós fizemos com os agentes reencarnatórios e que nós só vamos melhorar trabalhando, mas trabalhando na lógica da libertação, porque só trabalhar, entende? Não vai nos curar, mas a gente pode, efetivamente, ajudar muita gente, né? Mas a gente tem que se lembrar que nós somos só os barqueiros. Tá? Bom, gente, para variar um pouco, eu adoro, né, dar de chibatada, né, que todo mundo, ai, eu quero ser médium, né, eu sou, né, eu quero ser especial, eu quero isso, né, eu sou o máximo, eu incorporo, eu vejo, né, eu vejo morto. Gente, a gente tem que cuidar para que a estética não seja maior do que a ética, tá? E aí, eu gostaria de... Estou trazendo aqui, já a gente indo para o encerramento, né? Eu estou trazendo aqui exatamente uma canção, porque eu adoro música, né? Que eu acho que fala exatamente o que nós somos. O que nós temos que lembrar que nós somos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais,
Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Vai, vai, segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então, gente, é isso que a gente é, né? Então, a gente fica pensando, né, querendo ressonar, né? E aqui eu trago para vocês o que eu coloquei no primeiro encontro, que o primeiro sentimento que a gente tem que ter para mudar é o de plenitude, né? De fazermos parte de algo maior, essa plenitude nos preenche. Então, o primeiro movimento que nós temos que fazer na vida é o amor próprio, tá? É a gente gostar de si e querer o bem para si, né? E é quando a gente começa a perceber que todas as pessoas fazem parte desse algo maior, que é a fraternidade. E entendemos que todos os seres e elementos fazem parte desse algo maior, que é quando a gente descobre o amor. E aí, gente, né, é aquelas coisas que eu também coloquei, né, no primeiro encontro. O que me acontece não é injustiça ou castigo, é oportunidade. E esse é o pulo da fé, esse é o pulo da convicção. Eu tenho convicção de que tudo que acontece comigo é uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade para eu não ressonar, né, naquilo que me trouxe até aqui. Tá? E isso é disciplina, isso é cabeça, isso é efetivamente acreditar, né? O caminho da minha cura passa pela cura dos outros, né? Usa a palavra cura aqui como um sentido de a minha melhora passa por aquilo que eu melhoro nos outros. Então, se eu pioro os outros, né? Obviamente a minha doença aumenta. A minha melhora passa pelo que eu melhoro nos outros. Não é o que os outros melhoram em mim, mas o que eu melhoro nos outros. E que para isso é muito importante a gente ter aquela consciência, novamente, daquela imagem que eu coloquei, né, de que muitas vezes as pessoas, eu sempre que nos contradizem, a gente tem isso como uma provocação, gente. Né? Então, assim, ó, podemos reagir de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Né? Obrigatoriamente, eu tenho que conhecer o amor nessa vida. Né? E o que é o amor? Ele passa pela fraternidade e ele supera a fraternidade em que sentido? De que todos somos irmãos. Né? E como toda boa família, ninguém, né, não temos a mesma opinião, nós somos irmãos, entende? Todos dotados de livre-arbítrio. Né? Então, isso né, e cada um com o seu estágio de entendimento e está de boa. Tá? E todas as coisas que fazem o planeta Terra também fazem parte de mim. Então, esse é o amor. Né? E para amar não precisa diploma, saber física quântica e nem saber a tabuada dos 8, graças a Deus. Né? Basta parar de contemplar o próprio umbigo, levantar os olhos e encontrar milhões de olhares sem nada querer em troca. Eu não sei se eu já contei, mas eu achei muito interessante, né? Na minha primeira, quando eu tive a depressão,
né? Fiquei mal, coisa e tal, tive pacote completo. Na minha primeira sessão, a minha psiquiatra me disse assim, olha, o consultório dela era lá na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Oswaldo. Ela disse, olha, eu quero... Claro, ela me deu uma lista de tarja preta, né? E fora isso, né? Olha, eu quero que hoje você faça um tema de casa. Tu saia daqui e tu cumprimente todas as pessoas que tu cruzar até... ela perguntou como é que eu ia. Eu vou pegar o ônibus. Não pega o ônibus aqui. Pega 2 paradas adiante. E tu vai até lá, né, cumprimentando todas as pessoas na rua. Eu sou muito bem mandada, né? O que é que aconteceu, tá? Eu fui fazendo isso, tá? E o que isso me trouxe, gente? Me trouxe levantar os olhos, tá? E isso foi uma coisa muito importante, que eu, dentro da minha depressão, eu só olhava para mim, né? E eu encontrei outros olhares. Então, podem crer que funciona. E para encerrar, obviamente, né? É isso, gente. A gente é só passageiro, prestes a partir. Então, relativizem as coisas, tá? Relativizem tudo, inclusive essa tal da mediunidade. E eu queria deixar para vocês uma frase que é como eu encontrei a maneira de relativizar as coisas, tá? Extremamente evangélica essa frase. E aí vai, então, para ser o fechamento da aula de hoje, tá? Eu já fiz muita questão, hoje eu faço miojo, vou dormir e tá de boa, tá? Então, não façam muita questão, tá? Façam efetivamente o miojo, tá? E a coisa tá de boa, certo? Então, desculpem que eu me alonguei um pouco hoje, para variar um pouco, tá? A gente vai disponibilizar dentro do nosso canal do YouTube, tá? E pensem assim, gente, a travessia nos espera, tá? E parece que hoje vai ser legal o capítulo, tá? Gente, muito obrigada. Eu esqueci só de agradecer uma pessoa, que foi a Carol, que é o meu anjo da guarda, tá? Na internet, tá? Então, Carol, muito obrigada, tá? Por fazer toda essa facilitação, porque eu descobri que eu estou com a idade agora da Dona Benta, e isso começou a me preocupar, tá? Sim, Dona Benta tinha 60 anos. Sério. Eu estou mais para Saci, mas ok, tá? Gente, muito obrigada, tá? Eu vou disponibilizar, depois que a Carolzinha me passar, eu vou disponibilizar lá no YouTube, mas como eu sempre digo, muito obrigado, vocês não sabem o que vocês fazem por mim, tá? Não tem ideia. Eu vou, cada vez que eu entro aqui, eu fico 10 centímetros mais longe da fogueirinha, tá? Gente, muito obrigada. Amo vocês. Daqui a 15 dias tem um novo, tá?